Da novela da negociação entre Setut e Prefeitura de Teresina para que o transporte coletivo aqui da capital voltasse a funcionar pelo menos como era antes da pandemia, teve um capítulo importante, viu? A assinatura de um acordo entre os envolvidos. Uma nova temporada pode começar nesta semana com o aumento da frota circulando pela cidade. E quem tem informações para a gente é a Gorete Santos, que neste momento está na sede da S-Trans. Bom dia, Gorete. Oi, me fala as informações. Vai aumentar de fato essa frota de ônibus, a quantidade de ônibus e que dia isso vai acontecer? É a esperança de todo mundo, né, Neyara? Quanto ao dia, a gente vai saber já já. Olha, a homologação pela Justiça foi feita ainda na sexta-feira, né? Isso significa exatamente que esse acordo ele precisa ser cumprido. A decisão foi do juiz João Gabriel Furtado Batista, da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina. E a perspectiva agora é de que o depósito seja realizado pela Prefeitura na conta do Setut, para que possa, enfim, regularizar a situação. Só lembrando, né, foi pactuado o pagamento de 21 milhões de reais, que era a dívida antiga, dividida metade ainda este ano, 4 milhões e meio devem sair de forma imediata, outros 3 milhões em novembro, outros 3 em dezembro e o restante parcelado em 2022. Nós vamos conversar com o gerente de planejamento de transportes da S-Trans, Felipe Leal, está conosco trazendo essas informações. A gente, inclusive, teve a informação neste momento da advogada do Setut de que o órgão ainda está aguardando, né, o pagamento por parte da Prefeitura, esse depósito ser realizado. Já tem uma perspectiva para isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Em relação ao pagamento, não nos foi repassado em nenhum momento qual o dia que seria feito esse pagamento, tá? Então, o que foi feito foi, sexta-feira, por determinação do nosso prefeito, doutor Pessoa, nós nos reunimos com o chefe de tráfego, tá? De todas as empresas que operam o sistema de transporte teresino. Então, lá foi determinado um incremento na frota, tá? Em nenhum momento a gente falou sobre pagamento. Então, esse incremento na frota seria em torno de 40%. A começar a operar a partir de hoje, segunda-feira, e durante toda a semana. Então, independente desse pagamento ser realizado, de início a frota já vai ser aumentada? Isso, a gente ficou determinado que essa frota seria aumentada em 40% a começar a operar hoje, segunda-feira e durante toda a semana. Como é que estava a situação até a última sexta-feira, em termos da frota, né, para a gente ter uma noção de quanto, na prática, isso vai representar? Certo. Até sexta-feira a gente tinha, em média, cerca de 140, 145 ônibus circulando em Teresina, tá? Então a gente discutiu, sentou nessa reunião e a gente viu que durante esse decorrer desse mês, a demanda estava aumentando, então a gente precisava incrementar uma nova ordem de serviço. Isso se tornou em torno de 40%. E é importante também a gente frisar a população que isso não é um número fixo, tá? Isso a gente vai avaliar toda segunda-feira, a semana anterior, para ver como que foi a evolução de passageiro. E a gente vai aumentando a frota de acordo com a demanda de passageiro. Então não é um número fixo, a população pode ficar ciente que, se havendo necessidade, a S-Trans, juntamente com a Prefeitura, vai determinar um aumento dessa frota. Já tem alguma definição em relação ao sistema de integração? Se ele retorna também ou se a Prefeitura vai optar por um outro formato? Pronto, é bom a gente frisar também essa questão da integração, é o seguinte: a integração em si, ela nunca parou, tá? A gente tem a integração temporária, que é o quê? É quando o usuário ele faz deslocamento entre duas zonas, pagando somente uma passagem, no tempo máximo de 2 horas. O que se tem discutido nos últimos dias é a questão da volta dos terminais de integração, tá? Isso a gente tem discutido, já tem estudos, projetos para a volta desses terminais, mas ainda sem data a voltar aos terminais. Então, os terminais devem, de fato, voltar a ter essa utilidade para o passageiro. Isso. Do transporte coletivo. Sim, deve voltar, mas a gente está em base de estudos e projeto ainda, mas no momento ainda não temos data determinada para a volta. Nós temos uma pergunta do estúdio. Oi, bom dia. Felipe, eu queria que você explicasse para a gente quem vai fazer a fiscalização dessa frota. Você disse que a frota estava circulando entre 145, 150 ônibus por aí, né? A gente sempre anunciava essa quantidade. Aí vai ter um aumento de 40%, ficaria o quê? Em torno de 60 ônibus. E quem vai fiscalizar se realmente essa frota está circulando com a quantidade devida? Bom dia. A S-Trans tem um corpo de fiscalização,
Tá? Então, nós temos os fiscais, que eles vão diretamente nas garagens, nas praças, fiscalizar esse número de ônibus que está circulando na cidade. Então, fica a cargo da fiscalização atestar o quanto de ônibus está circulando. Se a população sentir, por exemplo, que não houve muita mudança, a quem que ela deve, a gente sabe que é esse trânsito, mas de que forma ela deve recorrer a esse trânsito para fazer esse tipo de denúncia? A população ela pode estar entrando em contato diretamente com esse trânsito, fazendo essas reclamações, tá? Mas o que a gente pode garantir, enquanto gestor da prefeitura, desse trânsito, que a partir de hoje, durante toda a semana, haverá mais ônibus circulando na cidade de Teresina. Isso aí é garantia nossa, que a gente estamos trabalhando para isso e a gente vai colocar em prática mais ônibus circulando em Teresina. A gente tem uma definição de qual zona da cidade hoje, por exemplo, enfrenta uma situação mais crítica? Temos sim. A zona sudeste, que opera na cidade, ou que opera lá o consórcio Teresino, tá? Ela tinha muitas linhas paradas, né? Então ela vai ser das zonas que vai ter um maior incremento nessa frota, né? Porque é volta de novas linhas. Então essa era a maior dificuldade nossa, que era a zona sudeste, que tinha 3 empresas paradas. Então, com o incremento dessa frota, essas linhas irão voltar e essas empresas também já vão voltar. Quero agradecer então ao Felipe Leal, ele que é gerente de planejamento de transportes da Esse Trans, trazendo as informações acerca do aumento da frota de ônibus aqui na capital. O que a gente aguarda, na verdade, é exatamente isso, né? Que daqui para frente possa melhorar cada vez mais, depois de tanto sufoco que os usuários de transporte público têm passado. Os trabalhadores também, né? Inclusive esse depósito, a prioridade de pagamento é exatamente para os trabalhadores que estão com salários atrasados desde o início do ano, pelo menos. Nayara. Obrigada, viu, Gorete? Que boa notícia, né? Na prática, o que a gente está esperando é que o passageiro que esteja lá na ponta, lá no ponto de ônibus, vai esperar menos, né? O transporte passar. Isso é que a gente está esperando, mais qualidade no serviço. Obrigada, viu? Bom trabalho.